Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, que bom estarmos novamente juntos. Hoje, como sempre, você vai ouvir uma entrevista que eu espero que faça você meditar. E logo depois eu quero trazer uma palavra bíblica que fala sobre como ser abençoado na vida. Eu creio que todos nós queremos, não é? Pois está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos, bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no bate-papo, eu estou recebendo o nosso querido pastor Davi Silveira, atualmente pastor ali na Igreja Missionária Evangélica Maranata do Meier. Mas nós vamos conversar hoje sobre a missão social da igreja e, claro, também saber um pouquinho do testemunho dele. Tudo bem, Davi? Tá ótimo, um prazer estar com vocês. Davi, eu sei que muita gente da nossa igreja já te conhece, mas o nosso público, nós temos um público muito querido que não é da igreja e que eles são fiéis ao nosso programa. Eles precisam conhecer um pouquinho do Davi. Como é que Davi chegou até hoje ser pastor? Como é que foi essa tua experiência? Bom, eu cheguei aqui na Maranata tem pelo menos 40 anos, né? Tem essa carinha de novo, mas sou velho. Eu fui convidado por uma menina que tudo que eu queria era dar uns beijos nela. Aquela moça simpática, alegre, inteligente, e me convidou para que eu assistisse uma reunião de louvor e adoração a Deus. Eu confesso que tudo que eu queria era não ir a essa reunião. Ficar perto dela. Eu não queria ir à reunião, mas queria estar perto dela. E a coisa foi acontecendo assim, entendeu? Queria tanto ficar perto dela que casou com ela, Isso, né? Então, depois que eu estava... Foi um processo um pouquinho longo, até eu me convencer e entender que o evangelho era para mim também, que eu julgava. Eu sempre fui assim muito... Gostei de fazer muitas coisas, muitas farras, muitas programações, e sempre achei que o evangelho cerceava muito. Então eu achava que o cristianismo era para quem já tinha mais de 65 anos para frente, não era para a minha juventude. Você foi criado numa família evangélica. Isso. Né? Mas aquela cabeça assim, deixa um pouquinho eu aproveitar a vida de jovem, eu sei que é certo, isso aí é correto, mas eu estou querendo um pouco viver a vida, depois eu volto. Porque eu via, né, porque até meus 11, 12 anos, eu estava na igreja, e o perfil panorâmico que eu tirava da igreja era esse mesmo, e era realmente esse. Não tinha quase jovem, nem adolescente, e eram senhores e senhoras... Não é como hoje, né? Não que é como a igreja hoje. É cheia de juventude. E foi exatamente o que me impactou quando eu quando eu participei da primeira reunião na Paulo de Fronten 232. E tinha numa sala de uma casa grande, tinha pelo menos ali uma média de 140 a 150 jovens. E eu fiquei encantado com aquele negócio. O pastor era jovem, né? A mulher do pastor era jovem também. É verdade, é verdade. Então eu fiquei impactado, eles cantando, porque ele vive, posso crer no amanhã. Que negócio é esse? É a melhor mensagem para o jovem, E eu Davi. tinha um medo do futuro, eu não tinha medo de motocicleta, de curvas perigosas, de velocidade, mas tinha um medo do futuro. Aí eu ouvi os jovens cantando, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Então aquilo me impactou e meu coração foi sendo impactado, minado, e eu entreguei minha vida, meu coração ao Senhor Jesus. E aquela menina que me convidou, me casei com ela, estamos casados há 33 anos e está tudo muito bem, graças a Deus. Davi, como é que surgiu em você, no teu coração? A gente sabe que você tem o coração assim ardendo pelo trabalho social, pela turma que está precisando, necessitados mesmo, socialmente, Sim, né? sim. Como é que surgiu esse chamado assim no teu coração? Bom, Claudete, eu acredito que primeira coisa foi o que aconteceu dentro de minha casa. Eu sou de uma família muito grande. Minha mãe teve 12 filhos, são 10 vivos. E então, papai tinha uma condição financeira boa. A comida na minha casa chegava em sacos de 50 a 60 quilos. Batata, saco. Arroz, saco. Laranja, tudo em saco. 10 filhos, né? 10 filhos, tudo em sacos. E minha mãe, membro de uma igreja, Assembleia de Deus, uma igreja pobre, ela estava sempre tirando do que nós tínhamos e levando para as pessoas necessitadas. Eu creio que essas coisas foram enchendo o meu coração. E quando eu tive uma experiência com Deus, eu fui entendendo, hoje eu entendo, não sei se eu vou exagerar, mas que a salvação
ela está bem pertinho da ação social. Então, eu não consigo divorciar a salvação da ação social. Eu creio que a ação social está bem juntinho. Eu tenho dificuldade de acreditar de que uma pessoa salva, ela não se envolva, porque tem pelo menos 2 textos na Bíblia que me assustam muito. E esses textos me impactaram há 30 anos atrás, há 35 anos atrás. Quando o Senhor Jesus, em Mateus 25, ele diz assim, olha, eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava nu, vocês me vestiram. Eu estava enfermo, vocês me visitaram. Eu estava preso, vocês me foram ver. Aí o grupo, à sua direita, dirá, Senhor, quando foi que isso aconteceu? O Senhor responderá, quando vocês fizeram aos pequeninos, a mim o fizeram. E ao grupo da esquerda, o Senhor Jesus dirá, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha, praticais a iniquidade. Tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Eu estava nu, vocês não me vestiram. Eu estava enfermo, ninguém foi me visitar. Aí eles vão dizer, Senhor, quando foi que isso aconteceu? Quando vocês deixaram de fazer aos pequeninos, a mim o deixaram. Então, o que é que eu entendo hoje? Quando alguém passa fome, eu acho que Deus está passando fome. Verdade. Quando alguém precisa, eu acho que Deus precisa. E diante dos papéis importantes para os quais Deus estabeleceu a igreja na terra, eu creio que Deus estabeleceu a igreja na terra para desenvolver alguns papéis importantes. Um deles é ouvir o clamor do necessitado. Então, a mensagem de salvação, ela é importante, ela é primordial, mas ela, inclusive, para gerar esse outro envolvimento, que é o envolvimento social. Esse outro veio. Então, a igreja, eu diria assim, olha, primordialmente falando, prioritariamente falando, a igreja veio para anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho. Mas no que Jesus pregava o Evangelho, ele via pessoas famintas, ele dava um jeito na situação. Ele chamava os discípulos à consciência de que eles precisavam fazer alguma coisa. Verdade, O próprio milagre, né, Davi? A missão primordial de Jesus não era fazer milagre, não era multiplicar pães, não era curar cegos, etc. O primordial era estabelecer os padrões do reino de Deus. Mas como não se envolver quando você ama, não é? Se você ama, você se envolve. E como não perceber gente faminta perto de você? A necessidade do outro. O que eu acho lindo nesses textos de multiplicação de pães é que o Senhor Jesus não deixou que nada se perdesse. Ele mandou recolher o que tinha sobrado. Eu até faço um paralelo que na América Latina, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas na América Latina nós temos pelo menos 3 vezes aquilo que se consome no que diz respeito à alimentação. Não falta. O problema é a distribuição que não é justa, que não é honesta, que não é decente. Então, existe o suficiente na sociedade. Eu tenho dito o seguinte, que a responsabilidade de dar de comer é o que dizem, nós temos hoje aproximadamente 7 bilhões de pessoas pisando no planeta Terra. A responsabilidade de dar de comer é de Deus. Ele que rega a terra, faz frutificar, mas a responsabilidade de distribuição é humana. Agora, você sabe, uma coisa que até me choca, quando as pessoas usam os alimentos, até se uma safra foi muito grande, ele guarda parte da safra, se for preciso, joga fora, para que o valor daquele produto não caia, quando essa visão cruel... É o capitalismo selvagem, né? O capitalismo mau mesmo. Mau. Não pensa em distribuir isso para o pobre, para o necessitado, pensando só na riqueza, né? Enquanto seres humanos e administradores que não têm uma visão do divino, uma visão de Deus, eu até entendo. Mas quando as pessoas começam a ler a Bíblia, as pessoas começam a ter hábito de ler a Bíblia, elas precisam aprender algumas coisas. Eu quero pedir a sua permissão para ler, eu já falei de Mateus 25, outro texto que me assusta, eu ia falar, é o de Isaías 58, quando o povo ele está envolvido com oração e com jejum, buscando a Deus, com oração e com jejum. Aí Deus aparece em cena e fala assim, olha,
não é este o jejum que eu estou exigindo de vocês. Vocês estão jejuando e vocês estão orando em busca de seus próprios interesses. Então, a Bíblia... Até para se sentir espiritual, existem pessoas que buscam fazem a Deus e jejuam e oram para dizer, mostrar uma eu sou espiritual. Aí Deus fala assim, olha, porventura, não é este o jejum que eu escolhi que vocês soltem as ligaduras da impiedade. Então, soltar as ligaduras da impiedade nos faz mais espirituais do que você ficar aí 5 dias em jejum e oração e depois você não atenta ao clamor do necessitado. Tem um coração bondoso que vê o seu irmão. Então, soltar as ligaduras da impiedade, aí, na sequência, sem mudança do sujeito, e repartas o pão com o faminto. Então, espiritualidade, esse é o meu entendimento, espiritualidade que não desemboca em humanidade é espiritualidade vazia. Verdade. De contexto divino, de conteúdo divino. Com certeza. Então, se você ora, se você lê a Bíblia, se você jejua, se você participa da ceia, essa sua espiritualidade, ela precisa de alguma forma desembocar em humanidade. Diga-se de passagem, Jesus sendo Deus, tudo que ele fez no seu ministério foi se tornar uma pessoa humana aos humanos. Então, quer ser espiritual, seja humano com as pessoas carentes ao seu redor. É verdade. O centro da mensagem do Evangelho precisa ser o amor, né? Como o apóstolo Paulo lembrou lá em 1 Coríntios 13, né? Que a espiritualidade, as línguas passarão, profecias, tudo vai passar. Mas o melhor dom, o dom supremo, e quando você é o ama, dom de amar. E quando você ama, você abre o bolso, você abre a mão. Você vê o teu irmão. No livro de Com Jó, certeza. capítulo 29, versículo 13, tem um texto que tem me incomodado nos últimos dias. Jó diz assim, olha, que a bênção do que estava a perecer veio sobre a vida dele. Então, quando eu pego o meu salário, eu penso assim, poxa, a bênção do que estava a perecer está embutida aqui no meu salário. Quando eu olho para o que eu tenho e posso desfrutar, eu procuro entender de que um pouco do que eu tenho não é meu. A bênção do que estava a perecer veio sobre mim. Então, a Bíblia, em todo seu conteúdo fantástico, ela vem nos ensinando essa forma humana, esse jeito humanitário de olhar para a pessoa com misericórdia, com bondade e com carinho. Davi, para terminar, hoje em dia existe um título, duas palavras que estão muito em voga na igreja. Se fala missão integral. O que é isso? O que vem a ser? A igreja dá para dar conta de tudo? Deixa eu falar duas coisas. Integral, você lembra de... Deixa eu falar duas coisas. Eu já li alguns livros, poderia citar alguns autores a esse respeito. Mas os autores que eu leio falando sobre este assunto, eu não os vi nos últimos 10 anos praticando esse ato de humanidade a miúde. Então, eu vejo que é uma integralidade que não vai chegar nunca. É uma coisa muito retórica. Que a gente não dá conta de fazer tudo que tinha que fazer. Agora, olha só. Se a Igreja Missionária Evangélica Maranata, ela não tem no seu escopo de instituição uma ONG que trabalhe com mendigos, por que ela não pode apoiar esta ONG que trabalha com mendigos? É o que nós fazemos. É o que nós fazemos. Então, já que a gente não tem essa casa, a gente contribui com Missão Vida, com a ASCAC. Então, eu creio que a integralidade na ação, ela pode se cumprindo desta forma. Aquilo que eu não faço bem, uma outra pessoa faz bem. Eu vou ajudar. Por que eu não posso ajudar essa pessoa? A igreja, a instituição, ela pode olhar menos para o seu umbigo e olhar para essas instituições que estão fazendo. E essa integralidade, ela vai se cumprindo, porque ainda que eu não faça tudo, mas um pouco eu preciso fazer. Um pouco eu preciso fazer. É verdade. Davi, muito obrigado, que essa palavra tenha sacudido o coração dos nossos telespectadores, de que a gente precisa amar Jesus, sim, mas que esse amor precisa ser um amor que tenha consequências não se esquecer no relacionamento com os nossos irmãos. Não se esquecer que consequências práticas. Isso, café sem obras é morto. Para mim, sabe o que é prático? Mete a mão no bolso isso. e faz acontecer. Faz alguma coisa. Isso aí. É isso aí. Não fica achando só bonitinho, não.
dinheiro na prática, para ajudar na prática, quem está precisando. Abrir a mão. Para isso nós temos, inclusive, a ANEM, Associação Nacional Evangélica de Missões. E não só a ANEM, outras instituições formidáveis. Sérias, e muitas, algumas até sérias. Não evangélicas. Isso. Eu tenho, assim, um coração muito voltado, por exemplo, para Médicos Sem Fronteiras. Eu sou contribuinte de Médicos Sem Fronteiras. Não é uma instituição evangélica, mas é uma instituição belíssima, Séria. que merece, sim, também as nossas contribuições. Obrigado pela tua presença, Davi. Obrigado, você. E você, amigo telespectador, continue ligado. O programa ainda não terminou. Você ainda vai escutar uma mensagem que vai abençoar você. Ligue para nós, veja esses telefones. Temos um grupo aqui de irmãos que estão aguardando a sua ligação para orarem por você, para te dar qualquer informação sobre os nossos endereços. Mas continue ligado. Deus tem uma bênção para você. Olá, pessoal. Deus abençoe vocês. Meu nome é Davi Silveira, pastor da Igreja Missionária Evangélica Maranata no Meier. E hoje, dia 2 de julho, às 18 horas, estaremos reinaugurando nosso templo, o nosso auditório, que fica na Rua Adriano 115. Hoje, às 18 horas, compareça lá, vai ser uma festa, uma orquestra bonita, estaremos louvando a Deus, agradecendo a Deus pela reinauguração do nosso auditório. Seja bem-vindo, Rua Adriano 115, 18 horas. Até lá! Meus amigos, todos nós queremos ser abençoados na vida, não é verdade? Mas existe um versículo na Bíblia interessantíssimo, um dos Salmos de Davi, que diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O mais aí são todas as bênçãos em todas as áreas da nossa vida. Então, você quer receber bênçãos na sua vida? Existe uma condição. Algumas bênçãos de Deus são gerais, são para todos. Para quem crê, para quem não crê, para quem é cristão, para quem é muçulmano, para quem é budista. São para todos. Por exemplo, a chuva que cai sobre todos nós, o sol, o ar que respiramos. Mas existem algumas bênçãos condicionais. Esta aqui, do Salmo 37,5, é uma delas. Você quer receber o tudo o mais de Deus na sua vida? Financeiramente, moralmente, emocionalmente, profissionalmente, entrega o teu caminho ao Senhor. Aqueles que entregam o caminho e que Deus passa a ter controle sobre nossas vidas, porque nós, espontaneamente, de uma maneira livre, entregamos para Ele a direção, nos submetemos à sua vontade, esses podem esperar as bênçãos de Deus em todas as áreas da sua vida. Então, a palavra de Deus é muito simples e muito clara, entrega o teu caminho. Agora, o que eu queria conversar com você que está me ouvindo aí, o que é isso? Entregar o caminho. Como é que se entrega o caminho para Deus? Em primeiro lugar, caminho é a trajetória da nossa vida. E a gente entrega o caminho quando a gente transfere os direitos. Ele passa a ter os direitos sobre a nossa vida. Por exemplo, a gente vende um imóvel. Nós já não temos direitos sobre aquele imóvel. Agora o proprietário é outro. Quando a nossa filha, o nosso filho se casa, então nós já não temos direitos a algumas coisas ali. Ela ou ele agora tem compromissos com uma outra pessoa, o seu marido, sua esposa, já não somos nós, entendeu? Então, entregar o caminho significa permitir que Deus passe a ter o controle. A gente se submete à sua vontade. E a submissão à vontade de Deus pode ser nos nossos desejos e sonhos. Quantas pessoas têm desejos e sonhos totalmente incompatíveis com a vontade de Deus? Como é que você vai querer que Deus abençoe a sua vida em todas as áreas se os seus desejos e os seus sonhos não são desejos que agradam a Deus? Outra forma de se entregar o caminho é entregar a nossa escala de valores. Aquilo que é importante para nós precisa ser importante para Deus. Quando nós colocamos as coisas importantes
para nós, naquilo que é fútil, naquilo que é desprezível, naquilo que é raso, naquilo que é pecado, como é que a gente vai querer que Deus abençoe a nossa vida se nós estamos longe dele no nosso caminho? Outra forma de nos submetermos ao nosso caminho ao Senhor é a nossa escala de valores e as nossas atitudes. Se você submete as suas atitudes a Deus, as suas ações, você pode esperar que Deus vá abençoar você em todas as áreas. Então, você que está me ouvindo aí, meu amigo, quem sabe você tem orado, você é um desses que liga para cá constantemente e o telefone está aparecendo aí agora. Você pode ligar, haverá um grupo de voluntários para ouvir você, orar por você. Mas como é que se espera uma resposta de Deus nas nossas súplicas, se o nosso caminho não está de acordo com o caminho do Senhor? Entrega, pois, o teu caminho, as tuas ações, as tuas atitudes, a tua escala de valores, os teus desejos, os teus sonhos. Deixa o Senhor controlar aquilo que é importante para você. Você tem que se submeter. Veja bem, não é que você vai deixar de ter opinião própria. Não, agora quem raciocina por mim é Deus. Não é assim. Deus quer que você tenha valores inerentes, você possa pensar, decidir, mas tudo isso tem que estar debaixo da permissão, do desejo, da vontade do Senhor. Este é um dos motivos pelo qual nós, o povo evangélico do Brasil, estuda a Bíblia. O que nosso interesse é descobrir os verdadeiros desejos do coração de Deus para nós, porque nós queremos agradá-lo, para que tudo que nós submetermos ao Senhor possa repercutir também em bênçãos, que começa agora. Você pode ter a sua vida abençoada hoje, a partir de agora. Não é quando você morrer e for para o céu. Isso é uma promessa maravilhosa, é uma certeza que temos. Mas as bênçãos de Deus não são só pós-mortem. Elas são agora. Quem submete a sua vida, os seus desejos, seus conceitos, sua escala de valores ao Senhor e se afasta dos caminhos que não agradam a Deus, então Deus faz você, meu filho, florescer como uma árvore plantado junto a ribeiro, que na estação própria dá o seu fruto. O homem que conhece a Jesus, que ama Jesus, que respeita os princípios de Jesus, entrega o teu caminho. Quem sabe você não está precisando entregar algumas coisas que têm ocupado o lugar de Deus. Eu tenho visto pela televisão pessoas se agredirem por causa de futebol, torcidas totalmente endemoniadas, matando, agredindo, jogando cadeira. O que é aquilo? Para eles, o Deus deles é o time de futebol. Mas quando a gente entrega o caminho ao Senhor, Ele passa a ser o Senhor das nossas vidas. E aí, essas coisas perdem o valor, passam a ter um valor menor na nossa escala de valores, e a gente passa a ter escala de valores em coisas eternas, em coisas profundas, em coisas que agradam ao Senhor. É por isso que nós estamos aqui, meu amigo, nesta televisão, todo sábado, às 8h30 da manhã, para dizer para você que as bênçãos de Deus são condicionais. Não é para qualquer um, não. É para aquele que se submete à vontade do Senhor, aquele que quer agradar a Deus, aquele que se aproxima de Deus com fé, porque esses o Senhor galardoa com bênçãos, com livramento, com paz, com alegria, com vontade de viver, com vibração pelas coisas que faz. Meu amigo, você está precisando entregar o seu caminho ao Senhor. Quem sabe é um vício, uma coisa que você faz, que você não consegue se livrar. Jesus Cristo quer ajudar você a se libertar disso. Quem sabe uma situação que não é uma situação correta, mas você se sente fraco para tomar uma atitude. É por isso que nós precisamos uns dos outros. E é por isso que existe a igreja. E é por isso que você precisa estar junto numa comunidade que adore a Deus, que louve o seu nome, para que você possa ter condições de passar a agradar a Deus e, como consequência, receber as bênçãos de Deus. Tudo o mais Ele fará. Deus quer fazer na sua vida o que você não pode fazer, o que você não tem capacidade para fazer, o que você não tem estrutura, nem sabe como. É isso que Jesus faz.
Ele faz um milagre na sua vida, na sua família, nos seus negócios, no seu pensar, no seu passado. Ele apaga as coisas erradas que precisam ser apagadas. Ele perdoa você, faz você nascer para uma nova vida, uma nova condição de vida. Eu quero orar com você nesse momento, porque eu tenho certeza que se houver no seu coração um desejo sincero, um desejo franco, um desejo real de acertar com Deus, de viver uma vida na presença do Senhor. Não é só pedir oração e quem vai orar é que vai fazer o trabalho e você passa a ser só o alvo da oração. Não, Deus não quer que você seja simplesmente um passivo na oração. Ele quer que você faça a sua oração, Ele quer que você faça o seu compromisso com Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, ao Deus maravilhoso, ao Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por você. E aí, quando você fizer isso, meu filho, você pode esperar tudo o mais de Deus. Tudo mais Ele fará. Muita gente quer o tudo mais, mas não quer entregar o caminho. Eu quero convocar você para ser um seguidor de Jesus, um discípulo do reino de Deus. Vamos orar juntos nesse momento, meu filho? Vamos, minha filha. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, Tu conheces esse moço, essa senhora, esse homem que está me ouvindo agora. Apesar de eu não conhecê-lo, eu não o vejo, apesar de que ele está me vendo pela câmera. Mas Tu estás vendo este homem. Tu estás aqui, nesse momento, podendo intervir, estender a Tua mão, quebrar a barreira da incredulidade, tirar o jugo que pesa sobre ele, quebrar essa maldição que muitas vezes amarra a pessoa, faz com que a pessoa se torne cega para as verdades da Bíblia. Ó meu Deus, opera um milagre na vida desse homem. Faz dele uma nova criatura, alguém que conhece a Jesus, que entrega o seu caminho para o Senhor Jesus e começa então a esperar as bênçãos de Deus na sua vida. Eu oro por ele, porque eu sei que essa oração, Senhor, Tu estás ouvindo, Tu estás vendo e Tu és o primeiro interessado em abençoar essa pessoa que agora está orando comigo. Eu oro e já agradeço em nome de Jesus. Deus o abençoe, esteja conosco hoje às 18 horas lá no MER, na reinauguração da nossa igreja. Eu sou o pastor Paulo César Brito, da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Hoje, 18 horas, o Adriano 115. Esteja com a gente. Deus te abençoe. Uma migalha de Deus cura a doença ferida. Quem se humilha na dor, em vez de se revoltar, acha o perdão do Senhor, pode a vitória alcançar. Migalha de Deus pode mudar tua vida. Uma migalha de Deus cura a doença ferida. Quem se humilha na dor, em vez de se revoltar, acha o perdão do Senhor, pode a vitória alcançar. Acha o perdão do Senhor, pode a vitória alcançar.